age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arched trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods peeled apart western skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark sign. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate.
isso daqui que vocês acabaram de ver é só o início de uma aventura mas tipo, muito longa mesmo, sério. Hoje eu vou falar de Dark Souls 1, um pouquinho sobre as áreas e mais especificamente dos bosses, que nem eu fiz da DLC de Elden Ring, porque eu não sei fazer vídeo muito longo. Eu vou falar um pouquinho das áreas e um pouquinho dos bosses. É assim que vai ser esse vídeo. Calma aí. Bom, primeiro eu vou começar falando pelo tutorial do jogo, que é o... Se eu não me engano o nome é... Eu esqueci o nome dessa bosta. Mas eu acho que é... Asilo dos Amaldiçoados. É alguma coisa assim. É alguma coisa envolvendo isso, mas eu esqueci o nome dele agora. Mas, tipo, eu tô falando sobre o tutorial desse jogo. O primeiro lugar, que é praticamente o tutorial do jogo, é porque esse lugar é muito bom, velho. E os caras simplesmente conseguiram fazer um tutorial que é tão bom que nem parece um tutorial, tá ligado? É um tutorial muito linear. Você pode simplesmente passar direto, sem ler os tutoriais, e é isso. Tá ligado? Esse lugar é muito bom. Tanto é que é aí que você pega o Estus Flask, que é o seu negocinho de poção pra você recuperar a vida. E também você enfrenta o primeiro boss, que realmente é um boss legal, só que ele tem um pequeno probleminha que só vai ser dito lá pro finalzinho do jogo. Mas vocês vão entender que eu vou falar pra vocês. Então era só isso que eu tinha que falar sobre esse lugar mesmo. Agora vamos pro boss desse lugar. Tá, sobre o demônio do asilo, o que dizer sobre ele? Tipo, ele tem uma boss fight legal, eu admito. Porque, tipo, é um desafio de início, tá ligado? Porque ele não é tão fácil e nem tão difícil assim pro início do jogo. E também que o design dele é muito legal, realmente combina muito com esse lugar e também combina muito com o estilo do Dark Souls 1. E cara, não tem muito de dizer sobre esse boss não. Tanto é que o cara da gameplay matou ele em 12 segundos, né? Mas ele é um boss bom pro início do jogo. Só que ele tem um pequeno problema. É que ao longo do jogo, esse boss simplesmente foi repetido 3 vezes seguidas. E uma dessas vezes tá no mesmo lugar. Que é no lugar do tutorial. Que tem como você voltar pra esse lugar aí. Que o tutorial é tipo um mapa separado, tá ligado? Mas tipo, não é, sei lá, em uma área secreta que fica no topo do asilo, em um lugar todo novo, não. Você volta pra esse lugar depois de um tempo jogando o jogo. Você volta aí. E quando você vai encostar na arena do Asylum Demon, do primeiro, o chão quebra. Você cai em uma outra arena secreta que tem mais um Asylum Demon. E tipo, pra que, cara? Eu não entendo por quê. Por que colocar o mesmo boss, só que com um ataque diferente? Que eu lembro, ele só, se eu não me engano, ele só tem um ataque diferente, que é tipo um ataque de uma explosão. Mas tipo, por que, tá ligado? Por que colocar o boss no mesmo lugar, tipo, tá ligado? Não é, sei lá, na terceira vez que ele aparece que ele tá com um design diferente. E lembrando que, tipo, não é o mesmo, a mesma entidade, tá ligado? Não é o mesmo bicho que você matou agora no início do jogo. São entidades diferentes, só que com o mesmo modelo, com o mesmo nome e com os mesmos ataques. É isso, tá? Depois que você mata ele, você sai do asilo, aparece uma cutscene e tipo um corvo gigante amedrontador te leva pro mapa principal do jogo, que é Lordran. Lordran? É, Lordran. Que tipo, esse lugar aí, ele é o início de tudo, tá ligado? Você vai matar todos os bosses aí, vai enfrentar o boss final nesse mesmo lugar, vai enfrentar os chefes principais aí, e também você vai encontrar o... como é que é o nome? O Santuário do Elo de Fogo, que é literalmente sua casa aí dentro. Tudo que você fazer, alguma hora você vai dar nesse mesmo lugar. Como assim? Tipo,
sei lá, eu vou lá pro outro lado do mapa, tá ligado? Eu vou pro outro lado do mapa que fica em cima de uma montanha. Só que aí nessa montanha você vai encontrar um elevador. E quando você chegar perto desse elevador, ele vai te levar pro Santuário do Elo de Fogo de novo, tá ligado? O mapa desse jogo é tipo muito, muito interligado, tá ligado? É tipo muito interligado mesmo. Você pode, sei lá, tá em... Deixa eu pensar. Sei lá, você pode estar em... Deixa eu ver. Um mapa bom. Sei lá, você pode estar no mapa lá do Nito, tá ligado? As catacumbas. Você vai chegar em um lugar que vai ter uma escada. Você vai subir essa escada, você vai dar no Santuário do Elo de Fogo, mano. É simplesmente impressionante, tá ligado? Todo lugar vai estar interligado com o Santuário do Elo de Fogo, não tem como. Também é nesse mesmo lugar que você encontra alguns NPCs que você vai prosseguir a quest deles. E também que você pode aumentar o seu Estus. Aumentar o poder do seu Estus. No caso. É só isso que eu tinha de dizer desse lugar mesmo. Então vamos embora pra segunda área desse jogo. Tá, vamos falar desse lugar aqui, meu irmão. Que aqui vai começar tudo. Primeiro tem... Vamos começar. Vamos começar pelo Undead Burg. Ah, e antes que vocês falem alguma coisa assim, eu não lembrava o nome desse lugar e eu esperei pra aparecer o nome dele na tela gigante pra eu ver. Mas, tipo, vamos falar sobre o Undead Burg. É um lugar que vai ter os bichinhos mais fracos do jogo, tá ligado? Que vão ser os Undeads mesmo, vai ser os mortos-vivos, tá ligado? E, tipo, o que falar sobre eles? São um bicho fraco, tá ligado? Mas, tipo, nesse jogo, uma coisa que é, tipo, muito pega-trouxa é a posição dos inimigos. Tipo, sei lá, você pode estar andando em um corredor e quando você chegar em uma sala diferente, no canto dessa sala vai ter um undead aleatório que vai te pegar por trás, tá ligado? E vai te dar um dano desgraçado. E nesse lugar aí que parece um dragãozão gigante mó bonito, na minha opinião é onde realmente começa o Undead Burg. Porque, tipo, a apresentação é mó bonita, tipo, um dragão gigante aparece e olha pra você, olha no fundo da sua alma e sai voando. E o pior de tudo é que esse dragãozão vai ser o seu pior inimigo, praticamente, quando você chegar lá pras as maiores partes do Burgo do Morto-Vivo. Burgo do Morto-Vivo? Não, sei lá. Aí, tipo, não tem muita coisa pra falar sobre esse mapa, né? Ele é tipo o primeiro mapa do jogo, mas vocês têm que perceber sobre o quão destruído tá esse lugar, tá vendo? Ele tá muito destruído, ele tá muito ferrado. Aí você para pra pensar. Se esse é o burgo, é a burguesia onde as pessoas ricas moravam. Agora, imagina onde os pobres moravam. Que, tipo, se esse lugar, a burguesia tá toda destruída, então como é que tá os lugares mais pobres desse reino, tá ligado? Imagina o quão desgraçado vai estar esse lugar. E se você pensou nisso, parabéns, você pensou certo. Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre uma área do jogo que, meu irmão, é tipo muito chata mesmo. Mas bom, vamos pro primeiro boss nessa área. Porque nesse boss tem 2 chefes, os 2 são obrigatórios. E um deles é um boss especial que você tem que fazer pra zerar o jogo. Então vamos lá. Tá, imagina você tá de boa, andando, tranquilinho, matando os bichinhos fracos. Fácil, tá ligado? Você tá andando lá de boa e explorando o mapa. Você pegando loot. Quando de repente você chega numa ponte. Aí você fala, essa ponte aí vai ser, meu Deus! Um demônio touro com machado gigante que quer me matar com todas as forças dele. Apareceu do nada em uma ponte pequena. Esse mesmo touro que tem uma arma gigante, que só um sopro dela pode me jogar pra fora dessa ponte. Meu Deus. O que falar sobre esse chefe? Porque eu vou ser sincero.
Esse boss, ele é meio bosta, porque, tipo... Olha a arena desse bicho. Um bicho desse tamanho não deveria estar numa arena tão pequena, tá ligado? A arena dele é tipo uma ponte minúscula. E, tipo, essa ponte é tão pequena que até o próprio boss, pode cair da ponte, ir pro Void e morrer, tá ligado? O boss gigante desse pode cair da própria arena e morrer, de tão pequeno que a arena dele é. Mas, tipo, esse boss aí, ele não tem muito a dizer, tá ligado? Mas tem uma coisa, vocês perceberam que apareceram, tipo, dois chefes que são demônios? Então, nesse jogo vai ter muito boss desse jeito, e o motivo é um dos bosses principais que a gente vai falar depois. Eu tô fazendo muita explicação, né? Não tenho porquê. Mas depois que a gente mata esse boss, a gente encontra um dos chefes mais queridos da face da Terra, que é o Solary. Tipo, esse cara, ele tem uma questline muito boa, que, resumindo bem, ele é fanático pelo Sol e ele quer encontrar o próprio Sol. É isso. Esse é um resumo muito resumido dele, mas tipo... Esse cara, ele vai aparecer em quase 99% do jogo. Do pré-jogo, quer dizer, né? Porque... muita gente fala que tem 2 jogos praticamente, que é a primeira metade do jogo e a segunda metade do jogo. A primeira é muito melhor que a segunda, porque o jogo meio que decai nessa segunda parte, tá ligado? Que é quando você chega em Anorlondo, que a gente vai falar depois, né? Mas vamos prosseguir um pouquinho, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Ok, depois que você conversa um pouquinho com o Solary, você decide prosseguir no jogo. Você vai andando, tipo, muito pouco, você vai andando de boa, até que você escuta um barulho. Quando você olha pra trás, você vê isso daí. É aquele mesmo dragão gigante que apareceu no início do mapa. Agora ele voltou e vai fazer tudo pra te matar queimado, tá ligado? Ele tá nessa ponte aí e vai ser muito difícil você passar dessa ponte por causa dele. Porque esse cara dá muito dano, pelo amor de Deus. Eu, tipo, fiquei uns 10 minutos pensando, como eu vou passar desse bicho? Eu morri umas 4 vezes nesse lugar quando eu passei ele pela primeira vez, né? Esse dragão é muito maldito, sério. Não tem como. Chegamos em uma das lutas mais bem faladas desse jogo, né? Porque, tipo, a Gárgulas do Sino é uma luta dupla. Aí você vai falar, nossa, velho, que injusto, é só o segundo boss do jogo e já temos uma luta dupla. Pô, os bichos vão me matar em 2 hits, né? Não. Porque, tipo, quando o primeiro boss chega na metade da vida, vai aparecer o segundo. E esse segundo, ele não ataca muito diretamente. Tipo, ele só ataca de longe. Ou seja, enquanto um boss ele está batendo de frente, o outro está atacando de longe. E isso é muito bom, porque tipo, enquanto um tá batendo, o outro tá colocando fogo no meio da arena. E tipo, isso é absurdamente legal, porque você tem que ficar administrando o tamanho da sua arena, porque senão você vai acabar morrendo brutalmente. Porque ou você fica cercado, ou você fica cercado, se você não administrar a arena. E aí você simplesmente morre e fica preso no boss. Porque, tipo, não é um boss difícil.
Ele só é um boss que você precisa ser estratégico pra ganhar dele, tá ligado? E também que eu gosto muito dessa luta, porque toda vez que eu luto contra ele, tipo, é uma luta muito divertida, tá ligado? É uma luta que eu gosto muito de fazer. E quando você derrota ele, você tem acesso ao seu primeiro objetivo do jogo. Então, isso que acabou de acontecer faz parte da lore do jogo. Mas, então, o que foi isso? Bem, na lore do jogo fala que é o seguinte. Existe um lugar do jogo que se chama Sen's Fortress. Fortaleza de Sen. Tá ligado? E tipo, pra você acessar esse lugar, você tem que acender 2 sinos. Um desses sinos fica no topo do mundo, que fica no Undead Burg. E o outro fica lá embaixo, tipo, lá embaixo mesmo, dentro de uma caverna absurda de veneno, de praga, solidão, trevas e demônios. Então, lembra quando eu disse que a gente só tava na burguesia dessa cidade? Então, agora a gente vai sair da burguesia. Porque pra gente acessar o segundo sino, a gente vai ter que descer. E a gente vai ter que descer muito, a ponto da gente chegar em, sei lá, no núcleo da Terra, tá ligado? Então, esse lugar, eu simplesmente odeio, eu detesto ele. Porque ele vai estar cheio do inimigo, que é tipo sanguinário e que mata muita gente. O nome desse inimigo é vira-lata de bairro qualquer, tá ligado? É literalmente um cachorro que tá em todo lugar desse jogo. Ele ataca muito rápido, dá muito dano e também é muito rápido. Só que, tipo, então, se você chegar em um lugar e ter muito deles ao mesmo tempo e eles te cercarem, meu irmão, fique sabendo que você tá morto. Porque esses bichos eles dão muito dano. E é muito difícil você matar, tipo, vários deles ao mesmo tempo. Quer dizer, a não ser que você tenha uma arma pesada. Porque as armas pesadas desse jogo dão dano em área. Então, é uma coisa boa de se ter nessas ocasiões. Agora eu fico pensando nos malucos que jogam esse jogo com adaga, tá ligado? Mas vamos falar do boss desse lugar, que o boss desse lugar é pior ainda. Tá, vamos falar do terceiro boss desse jogo, porque vocês vão entender porque eu odeio ele. Simplesmente porque a arena desse boss é literalmente do tamanho do meu quarto. Isso não seria um problema, né? Até você perceber que não é só o boss que tá dentro dessa arena. É o boss e mais 2 cachorros que eu tava reclamando. É simplesmente 3 bichos que dão muito dano e que querem arrancar sua cabeça. Tudo ao mesmo tempo em uma sala pequena. Aí você fica imaginando, meu Deus, como matar essa coisa? Tipo, é muito simples. O verdadeiro boss dessa área nem é o Capra Demon, que é esse bichão aí com 2 cutelos gigantes. O verdadeiro boss desse lugar não é ele. É os 2 cachorros que tá dentro da sala dele. Porque esse boss aí, ele é tipo muito fácil. Se não fosse pelos 2 cachorros que estão dentro da sala dele, o boss não teria problema nenhum, tá ligado? Não teria nenhum problema. Então, tipo, esse boss tem um design legal. A arena dele é uma bosta. E não tem muito se falar dele não, porque, tipo, ele é um boss opcional. Ele tem menos coisa... Não, na verdade ele tem mais. Eu tô falando merda aqui. Mas, tipo, detesto esse boss. Não enfrentaria ele de novo. Te odeio, Caparadinho. Vamos pro próximo. Então, depois que você detona o Caparadinho e os cachorros dele na porrada, ele vai te dropar uma chave. Que essa chave
leva por... Esse lugar aí é tão ruim. Mano, não é tipo dele ser horrível, não, é porque ele é difícil mesmo. Que são as profundezas. Porque as profundezas é tipo o esgoto dessa cidade. Então, tipo, se a cidade era ruim, imagina esgoto, vai ser pior ainda, tá ligado? Se você sofreu na cidade, imagina no esgoto. O esgoto deve ser terrível. Você vai enfrentar o que? Uma aranha gigante? Ah, deve ser isso, né? Deve ser uma aranha gigante que você vai enfrentar. Não! É pior ainda, porque o boss dessa área é um bicho terrível, é um bicho diabólico. Vocês vão ver daqui a pouco, tá ligado? E esse lugar aí é tão terrível porque mais em frente desse lugar aí, quando você realmente achar o esgoto mesmo, tá ligado? Vai ter um bichinho que ele é tipo um lagarto, mas não é um lagarto normal. É um lagarto que solta essa fumaça. E se você inalar essa fumaça por muito tempo, você vai tomar um veneno. É tipo, é um veneno letal que você fica amaldiçoado. E quando você toma esse veneno, é hit kill. Você inalou o veneno, pô, morte. Vai ter que voltar tudo de novo. Mas não é só isso. Quando você toma esse veneno, além de você não poder usar a humanidade, que é uma das mecânicas do jogo, você também não vai ter toda a sua barra de vida. Porque, tipo, essa maldição, ela... Como é que eu posso explicar? Ela absorve um pouquinho da sua barra de vida. Ou seja, você vai ficar com menos vida. Pô, mas se é todas essas desvantagens dentro desse lugar, deve ser poucos desses largatinhos, né? Não, são vários. Todos ao mesmo tempo, tentando te matar. E se você inalar um pouquinho do veneno que eles soltam, pô, você tá morto, você está amaldiçoado. E só tem um jeito de você tirar essa maldição, que é falando com o NPC dentro do Undead Burg, que eu falei agora, que tá depois da Arena das Gárgulas. É. Tipo, você tá muito longe da Arena das Gárgulas. E tipo, você ter que voltar tudo de novo pra você tirar essa maldição, mano. É tipo, terrível. É muito ruim, cara. É muito ruim. Aí, tipo, como você não consegue se teleportar pelas fogueiras, pelo menos não agora, nessa parte do jogo, você tem que, sei lá, você ficou amaldiçoado no final do mapa e agora você tá com metade da sua vida e você não consegue enfrentar o boss dessa área porque você tá com metade da sua vida, que você morre com um hit. Aí, tipo, a única coisa que você pode fazer ou é você enfrentar o boss sem tomar um hit, ou você volta o mapa todo de novo, passa pelo lugar lá cheio de cachorro, vai no Deadburg, sobe ele todo de novo, vai na Arena das Gárgulas e só naquele lugar você consegue a cura pra essa maldição. Quando você pega a cura dessa maldição, você tem que descer do Deadburg, passar pelo lugar dos cachorros, descer as depths de novo até chegar na bonfire que você tava e tentar enfrentar o boss. Porque, tipo, no processo de você fazer isso, você pode ser amaldiçoado de novo. Aí você tem que fazer tudo de novo. Porque senão você não consegue enfrentar o boss porque você tá com metade da vida. Enfim, esse lugar é tão tenebroso. E o boss dele é pior ainda, a gente vai falar dele agora.
Esse boss, ele é coisa de maluco, tá? Porque, tipo, eu sofri pra passar dele por causa de tudo que eu falei daquele negócio da maldição. Que, tipo, eu fico até hoje com calafrios quando eu, sei lá, jogando Dark Souls 3 e eu encontro aquele mesmo largatinho, tá ligado? Sim, os monstros do primeiro jogo vão pro segundo e do segundo vão pro terceiro. Esse negócio é maluco. Esse jogo aí. Tipo, esse boss tem um dos designs mais incríveis que eu já vi nesse jogo. Que tipo, olha esse monstro, essa criatura gigante, que ele é uma anomalia de espécie de dragão que tem uma boca no peito dele e que tem duas asas. Esse mesmo dragão que tá dentro do esgoto. E tipo, quando você entra nessa área pela primeira vez, você pensa que você vai enfrentar tudo. Aranha, lagarto, zumbi. Mas você não vai imaginar que você vai enfrentar um dragão gigante com uma boca no peito dele, tá ligado? Então quando você vê esse monstro gigante pela primeira vez, velho, você fica paralisado, tá ligado? Porque, tipo, é muito do nada. No início parece que é um lagarto gigante. Aí no fim ele revela que é um dragão com a boca enorme no centro do peito dele. E tipo, esse boss é difícil, tá? Eu demorei pra matar ele por causa daquela maldição maldita. É impressionante. Mas é sobre isso desse boss. Inclusive, ele é o segundo boss que ele tem uma mecânica que só tem no Dark Souls 1. Que é de você cortar o rabo de tal inimigo. Quer dizer, tinha essa mecânica nas gárgulas, só que eu esqueci de falar, né? Mas tipo, esse boss você pode cortar o rabo dele pra você simplesmente anular uma das habilidades dele. Que tipo, é uma das habilidades que mais te atrapalha. Porque tipo, você não pode enfrentar esse boss na cara dele, tá ligado? Você não pode enfrentar na frente dele, porque senão ou você é devorado, ou você é atropelado, ou você é esmagado. Tipo, você tem que ir nas costas dele, ou nas patinhas, tá ligado? Mas tem uma habilidade que ele tipo, ele usa a cauda dele e começa a te bater, tá ligado? Então quando você destrói essa cauda, não tem mais essa habilidade. E eu só descobri isso, tipo, depois que eu matei esse boss na segunda vez que eu joguei o jogo. Sim, eu já zerei esse jogo umas 2 vezes. Eu só zerei o jogo 2 vezes. Eu só descobri isso na segunda vez que eu zerei. E tipo, isso ajuda tanto essa luta que eu matei ele de primeira na segunda vez que eu joguei. E eu tava amaldiçoado também. Então, tipo, esses detalhezinhos minúsculos em uma luta desse jogo é um negócio muito impressionante que os criadores do jogo fizeram, né? É muito bom. Esse é um dos meus bosses favoritos do jogo, né? Mas vamos passar pra próxima área. Porque, tipo, se você achou a área das Depths ruim, agora você vai pra um lugar pior ainda, mano. Se prepare. Tá, você não aguenta mais ficar nas profundezas, porque esse lugar é terrível, né? Até que você encontra uma porta que, pra você pegar a chave dessa porta, você tem que fazer um monte de coisa. Aí você chega nessa porta, você entra nela, você percebe que o ambiente ficou mais escuro, né? Que estranho. Porque agora você chegou no pior mapa desse jogo de Diabólico. Esse mapa é pior que as Depths. Porque seja bem-vindo a Blighttown. Que, meu irmão, esse é o lugar de veneno desse jogo. E você sabe que quando o Miyazaki pega algum lugar de veneno, o cara capricha, tá? Ele capricha pra fazer você sofrer. É impressionante isso. Eu acho que esse é o pior mapa de veneno de toda a saga Souls.
Porque, tipo, não é só o veneno. Você tem que descer em, tipo, uma mina. Uma mina de mineração, sabe? E, tipo, você tem que fazer parkour pra sobreviver, praticamente. Tipo, a qualquer passo você não sabe, tipo, o chão pode quebrar, você cair num lugar que tem um monte de bicho, você tá andando e tem um lugarzinho mais estreito, você tropeça e morre. Aí você consegue chegar no final desse lugar aí tem mais um lugar de veneno. Você tipo, você fica lento quando você pisa em veneno, você tá pisando em veneno. Além de você ficar envenenado, você fica mais lento. E veneno nesse jogo dá muito dano, tá ligado? Ainda mais no início. Então, tipo, esse lugar é terrível. Eu já falei isso pra um monte de lugar do jogo, mas esse é mais. E não é só o lugar em si que é difícil, não, é os mobs. Porque, tipo, nesse lugarzinho tem uma espécie de mosquito, é um pernilongo, tá ligado? E, tipo, o que esse bicho vai fazer? É muito simples, pô. Ele vai ficar te seguindo e vai ficar te lançando veneno. Só que não é um veneno normal. É tipo, é toxicação, alguma coisa assim. Ele lança tóxicos em você. Tóxicos. Ele lança tóxicos em você, tá, sabe? E tipo, esse tóxico não é um veneno normal. É um veneno que vai te dar, tipo, um dano colossal. É tipo, absurdo o dano que esse bicho dá. E é difícil você encontrar cura. Porque, tipo, esses negócios de veneno, essas coisas assim, sempre tem um item de cura que fica espalhado no mapa. Só que de intoxicação, nossa senhora, fazer tudo errado. Tipo, esse negócio do veneno tóxico, eu quase não tenho lugar. Tipo, eu mesmo quase nunca achei. E quando eu tinha, era pouco. Então, tipo, pensa num lugar que você vai sofrer, tá? Você vai sofrer muito nesse lugar. E o pior ainda é que quando você chega no fim desse lugar aí cheio de madeira, tá ligado? Vocês estão vendo aí? Quando você chega no fim desse lugar, você é invadido. Como assim invadido? Tipo, nesse jogo tem uma mecânica de multiplayer, tá ligado? Onde se você tá jogando com seu amigo, um invasor pode entrar no seu mundo e a função desse invasor é matar você e seu amigo. Quer dizer, se ele te matar primeiro, o seu amigo não tem nada pra fazer. Você vai morrer e ele vai voltar pro seu mundo. Então, tipo, esse invasor vai fazer de tudo pra te matar. Mas aí você fala, ah, mas é só eu estar jogando no offline. Não, porque nesse jogo ele tem uma mecânica de tipo invasões scriptadas, tá ligado? Você chega em tal lugar e você vai ser invadido por um NPC. Aí, meu irmão, quando isso acontece, tipo, depende do lugar, mas quando isso acontece, é uma dor de cabeça imensa, tá ligado? Não é bom, mas pelo menos quando você mata um invasor dessa área, vai acontecer uma coisa legal, que esse invasor, se você matar ele, ele vai te ajudar a derrotar o boss dessa área. O que é menos mal, tá ligado? E tanto é que o invasor desse lugar nem é tão difícil comparado aos outros. Que por algum motivo eu sempre tenho dor de cabeça com o invasor nesse jogo, não tem como. Não importa qual, eu sempre tenho pelo menos um pouco de dor de cabeça pra derrotar esses caras. Mas enfim, vamos falar sobre o boss desse lugar aí, né? Ok. Bruxa do Caos, Quileg.
esse boss, ele, tipo... Eu vou admitir, ele é fácil. Comparado aos outros, eu não sofri tanto pra derrotar ele. Eu acho a própria área em si da Blight tal mais difícil do que ela. E então, esse boss, ele é divertido, tá ligado? Porque ele tem o mesmo negócio lá das gárgulas. Que tipo, ele é dois bichos ao mesmo tempo. Ou seja, essa aranha gigante, ela vai ficar atacando lava na arena. Ou seja, você vai ter que administrar de novo o tamanho da arena, senão você morre. E a Quilleg, que é a mulher que tá em cima dela, vai ficar te atacando com a espada em si. Então, tipo, se você não administrar a arena, a aranha ela vai te encurralar em um lugar cheio de lava e você não vai conseguir desviar dos ataques da Quilleg. Então, tipo, esse boss tem um design muito legal, vou ser sincero. Tipo, o fato dela ser uma aranha gigante, sabe? Grotesca. Cheio de lava em cima, tá ligado? É um design muito legal. E esse é um dos chefes principais para você conseguir avançar no jogo. Que é em Bright Town. Meu Deus. Cidade das Molestas. Sim, esse é o nome do lugar traduzido pro Brasil. Cidade das Molestas. Eu sei. É um nome estranho. Mas, tipo, depois que você derrotar esse boss, você vai conseguir tocar o segundo sino. O mesmo sino que você tocou quando você matou as gárgulas. Então, vamos lá, né? Tá, então. Depois que você toca o segundo sino, aparece uma cutscene. E nessa cutscene parece que algum lugar foi aberto. Que lugar foi esse, né? Aí você se pergunta: deve ser um lugar um pouquinho mais fácil, porque eu acabei de passar pelo inferno, que foi Blight Town. Tá ligado? Mas não. Na verdade, é um lugar pior que Blight Town. Olha que interessante, não é mesmo? Você acabou de passar por 3 lugares terríveis em seguida, agora vai ter que passar por outro. Que interessante, não é mesmo? Bem-vindo ao Forte 100. Lembra daquele lugar que eu falei no início do vídeo? Então, é exatamente esse lugar. E esse lugar, ele vai ter uma coisa diferente dos outros. Eles vão estar cheios de armadilhas. Mas, tipo, são muitas. Muitas armadilhas. Muitas armadilhas mesmo. Tipo, você vai estar jogando nesse mapa e vai estar se sentindo em round 6. O problema é que todos os jogadores querem matar você. E agora eu vou fazer um resumo sobre o que tem nesse lugar, né? Vamos lá. A primeira coisa que tem nesse lugar é caos. Muito caos. Também tem desespero, porque nesse lugar você tem que fugir de uma bola gigante que tá tentando te esmagar a todo momento. Isso é só o início. Também tem essa coisa aí que é um baú, certo? Não é um baú normal. Porque na verdade isso daí é um Mimic.
O Mimic, ele se disfarça de baú. E se você tentar abrir esse baú, o bicho ele vai te devorar. Simplesmente. Ele vai começar a te morder e vai te dar hit kill. E o único jeito de você pegar o item que tá dentro desse baú é matando o Mimic. Tudo isso enquanto foge de armadilhas, raios. E também tem esse elevador, que se você demorar muito tempo nele, você vai ser morto por espinhos. Porque esse elevador tá levando pra cima. Só que lá em cima tem espinhos. Também tem morte, coisa que vai acontecer muito. Ah, e também tem furries. Furries serpente, mais especificamente. Uau, esse lugar é muito exótico. Ah, inclusive, aquele lugar cheio de armadilhas, na verdade, é só o início. Isso porque você tem que subir pro telhado desse lugar. E no telhado desse lugar tá cheio de gigantes. Esses gigantes ficam soltando bombas em você. E não são bombas pequenas, não. São bombas gigantes. E caso você sobreviva à explosão, você não sobreviveu. Porque o lugar que eles soltam essas bombas ficam pegando fogo. Ou seja, se você tomou essa bomba, a chance de você sobreviver é quase nula. E tipo, não é só um gigante não que fica soltando isso daí não. São dois gigantes ao mesmo tempo. Tá, agora que a gente já falou tanto desse mapa, vamos chegar no fim dele, que é o boss dessa área. E tipo, o boss dessa área é o mais diferentão de todos. Pelo menos até agora. Porque ele é um golem de ferro. Um golem gigante. Que ele tem os ataques mais diferentes até agora. Porque tipo, a gárgula e a Quilleg, eles soltam, sei lá, objetos na arena, tá ligado? Que vão te atrapalhar. O Capra Demon e o Taurus Demon, eles só te atacam. Mas agora, o Golem de Ferro, ele vai ter muitos ataques especiais. Tipo, um dos ataques dele é que ele consegue soltar tipo um slash pra cima de você. E se você não desvia, ele dá um dano maldito. Se você não tiver uma armadura boa, que é o caso de muita gente que tá começando. Porque tipo, quando eu cheguei nesse lugar, eu tava com a minha armadura inicial. A armadura que você inicia com o início do jogo. Porque eu não conseguia, eu simplesmente não conseguia chegar no... Não, eu não conseguia pegar uma armadura boa, tá ligado? Eu não conseguia. Então, tipo, esse boss ele é diferentão, tá ligado? Ele é muito diferente. Só que ele não é um boss difícil. Então, eu acho ele um boss fácil. Comparado com esse lugar aí terrível. Tipo, ele é que nem a Quilleg. Ele é um boss fácil, com uma área muito difícil. E na minha opinião, o Sense Fortress é a área mais difícil do jogo inteiro. Não tem nenhuma área que supera esse lugar, tá ligado? Então agora vamos falar para a última parte do vídeo, que é o último mapa depois de Anor Londo, que a gente vai falar disso agora.
Meus amigos, o que falar dessa introdução, meu irmão? Tipo, a gente chegou no ponto mais alto desse jogo, praticamente. Esse lugar, a Norlondo, é onde os deuses moram, praticamente. É onde a realeza mora, os filhos de Deus, tá ligado? Vocês lembram do Gwyn? Daquela... no início do vídeo? Então, é aqui onde ele morava. Aí eu pergunto, como assim? Porque, tipo, explorando esse lugar, você percebe que ele tá vazio. Só tem inimigos dentro dele. E, tipo, não era pra ele ser uma cidade gigante onde a realeza tá? O que tá acontecendo? Então, como eu posso explicar? A história desse jogo é muito bizarra, tá ligado? Um negócio muito complexo. Então, tipo... é o seguinte... O que mantém esse mundo vivo se chama... como é que é o nome? É literalmente... O que mantém esse mundo vivo é a luz. Tá ligado? A luz de uma fogueira que nunca se apaga. Só que tem um porém. Ela começou a se apagar por quê? Por causa do pigmeu furtivo. Que é um bicho que apareceu lá no início do jogo. A gente não sabe quase nada sobre ele. Só que tem um porém. Ele meio que sabotou os deuses. E criou a raça humana. Que é o nosso protagonista. O nosso protagonista é um humano. Então, tipo... A fogueira começou a se apagar. E se essa fogueira se apagar, vai começar a era dos humanos, que é a era da escuridão. E os deuses não querem isso. Então, o que Gwyn fez? Ele juntou todo o exército dele para servir como combustível para essa fogueira. E o Gwyn se sacrificou. Mas tem um porém, não foi o bastante. Ou seja, alguns anos depois que ele se sacrificou, a fogueira ela começou a se apagar de novo. Então não adiantou de nada. Então o que acontece? Nós, os protagonistas, nós somos os escolhidos, o morto-vivo escolhido. Esse é o nosso título nesse jogo. Então, tipo, o que a gente vai fazer? A gente vai numa aventura até essa fogueira para se sacrificar e manter o mundo vivo. Porque senão o mundo vai acabar. Ou seja, essa cidade, ela tá desse jeito, ela tá abandonada por causa disso. Porque ninguém mora mais nela. Era só a realeza que morava nela. Só que agora não tem mais ninguém da realeza. Tanto é que os únicos inimigos em si são golems. Não são pessoas, são golems. O tanto é que, tipo, tem uns inimigos que eles realmente parecem um pouco mais pessoas, que são os cavaleiros... Os cavaleiros cinzas, alguma coisa assim. Só que tem um porém, você percebe que eles não são humanos porque eles não sangram. Toda vez que a gente bate nele, sai tipo com uma faísca branca. Ou seja, eles não são humanos, são golems que estão lá pra proteger a Norlondo. Então, tipo, é por isso que esse lugar tá todo vazio, tá ligado? E a única coisa que impede a gente acender a fogueira é o poder dos lords, que são aqueles bichos que apareceram no início do vídeo. E um desses lords é o Gwyn, que no caso é o boss final do jogo. E pra gente conseguir derrotar esses lords, a gente precisa de um negócio que se chama... Como é que é o nome? Eu acho que é Solar Vessel, alguma coisa assim. Então, tipo, pra gente conseguir pegar esse item, a gente vai ter que derrotar o boss dessa área, que é o boss de Norlondo. Então, vamos lá, né? Esse vídeo já tá longo, então ele vai acabar daqui a pouquinho. Eu não aguento mais.
A gente chegou em mais um boss duplo. Só que não é um boss duplo normal. É simplesmente o ápice, meu irmão. É o ápice da luta dupla, tá ligado? Porque, tipo, esse é o único, é o boss perfeito de luta dupla. Os jogos da From Software nunca mais conseguiram fazer uma luta dupla a nível de Ornstein e Smough. Porque, tipo, eu gosto tanto dessa luta, mesmo eu tendo sofrendo dela. Porque, tipo, como eu posso explicar? Enquanto o Smough é lento e dá muito dano, o Ornstein, ele é rápido e dá pouco dano. Ou seja, enquanto um boss ele tá sempre em cima da gente, o outro ele tá lento, ou seja, ele vai demorar pra dar dano na gente. E tipo, esse é o ápice, simplesmente. A luta contra esse boss é absurda, cara. Tanta música, tipo, a música desse jogo é uma obra-prima, velho. É uma obra de arte, sério. Sem dúvidas. Ainda mais a segunda fase dele, que tipo, depende qual deles você matou. Tipo, se você matou o Ornstein, o Smaug ele vai tipo... ele vai absorver o poder dele. Só que tipo, ele vai literalmente matar o Ornstein. Ou seja, ele vai matar o Ornstein, vai pegar as almas dele e vai ficar bem mais forte. Agora, o Ornstein, ele faz isso tipo de uma forma respeitosa, sabe? Ele pega as almas do Smough, tipo, não do jeito como o Smough faria, tá ligado? Ou seja, enquanto um é impiedoso e maligno, o outro é respeitoso e honrado, tá ligado? E esse é o contraste perfeito para uma luta dupla, cara. Não tem como. Esse é um dos melhores bosses do jogo, sério. Tanto a arena dele, sabe? A arena dele é muito bonita. Sério. Eu não tenho mais nada pra falar sobre esse boss, né? Então vamos pro fim do vídeo, né? Vamos lá. Chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight.
Since the day Father his wounded obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord vessel to thee. And beseech thee, succeed, Lord Gwyn, and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight, and avert further undead sacrifices. O chosen undead, thou hast journeyed far. Hereafter I, Guinevere, shall serve as thine guardian. If thou so needest, I shall devote all to thine safety. May thou be one with the sunlight forevermore. Since the day Father his wounded obscureth, I have awaited thee, once living, now undead, and a fitting heir to Father Gwyn thou art. O chosen undead, and beseech thee, succeed, Lord Gwyn, and inheriteth the fire of our world, a grave and arduous test of metal, yea, it shall be. Indeed, we had felt the warmth of fire, its radiance and the life it sustaineth. Without fire, all shall be a frigid and frightful dark. Então depois que você mata o Ornstein e o Smaug, você encontra Guinevere, que é uma das filhas do Lord Gwyn. E conversando com ela, além de você conseguir fazer um pacto e entrar em uma, como é que é o nome? Uma Covenant, que também é uma mecânica do jogo, que eu não vou explicar. Você consegue o Lord Vessel, que é com isso que você vai aprisionar as almas dos Lords, pra ficar mais forte e conseguir enfrentar o Gwyn e zerar o jogo. Eu vou fazer um vídeo sobre a outra metade desse jogo, que é o pós-Anor Londo. Só que isso vai demorar, tá? Porque esse vídeo já tá com 1 hora. Eu tô cansado de fazer vídeo. Eu ainda vou ter que fazer a thumbnail e eu tô cansado. Eu tô muito cansado. Eu não achei que esse vídeo ia ficar tão longo, tá? Em minha defesa, eu não achei que esse vídeo ia ficar longo. Mas enfim, esse é o fim do vídeo. É isso, falou. Eu tô cansado. Falou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.